do banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa, depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: manda que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem, como estava indo a guerra. Depois disso, a Urias disse: vá para casa, descanse um pouco. E Urias saiu. Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo porque não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha. A arca da aliança estão com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e dormir com minha esposa? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no teu corredor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercado a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né, igreja? Eu sempre ouvi falar de Davi coisas boas. Eu sempre ouvi falar de Davi que Davi venceu Golias. Davi era um homem segundo o coração do Pai, né? Quem não quer ser segundo o coração do Todo-Poderoso, né? Às vezes eu até me pergunto, quando estou sozinha, o que precisaria para Deus olhar para mim como Ele um dia olhou para esses homens, a ponto de me dar o que eu peço. E meu pastor, esses dias no estudo da Bíblia, respondeu, creio eu, Deus usando a boca dele, sem eu ter perguntado, ele respondeu que somos seres humanos como aqueles homens daquela época. Então eu falei: obrigado, Senhor. Por isso que é gostoso estar conectado com Deus, né? Que a gente pergunta e ele responde de alguma maneira. E me chama a atenção a vida de Davi, porque eu ouvi falar que Davi, sendo o coração, segundo o homem, segundo o coração de Deus, também era um homem que agradava a Deus, ele era temente ao Senhor, ele venceu o gigante do Golias. Eu ouvia também dizer, quando a gente louva, né, e adorar, Davi adorava o filho na morte, então para mim Davi era o cara. Eu falava: meu Deus, que abençoado é esse homem, né? Só que esses dias na minha casa, eu abro a Bíblia no livro de 2 Samuel, e o Senhor me coloca dentro da Bíblia no adultério de Davi. Davi, ele passeando no seu terraço, no terraço do teu palácio, ele consegue avistar uma linda mulher. Creio eu, jovem, né? Porque é difícil o velho ser bonito, né? É poucos, né? Então, creio eu que era uma jovem bonita aos olhos de Davi. Então, os olhos de Davi, ele, além de contemplar os olhos dele, o coração dele automaticamente a deseja.
Por isso que o nosso Senhor Deus, Ele fala o quê? Que os nossos corações, eles são enganosos. Que os nossos corações, Ele pode nos enganar. Então eu costumo dizer que a palavra de Deus, Ele é fiel à santa palavra dEle. Se Ele diz isso na santa palavra dEle, é porque Ele sabe que eu e você pode pisar na bola. Ele sabe que eu e você pode pecar. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Mas o que me chama a atenção na vida de Davi é que ele comete de uma só vez 3 pecados diante do Todo-Poderoso. O seu adultério, não cobiçar a mulher do próximo, que é um pecado diante de Deus. Não adulterarás, não matarás, porque continuando a Bíblia, ele vai agir dessa maneira. E isso começa a me chamar a atenção, porque eu falo, Senhor, não adulterarás é um pecado, não cobiçar a mulher do próximo é outro pecado, e não matarás é outro pecado. Davi, ele consegue ter esses 3 pecados de uma só vez. Quando ele olha essa mulher, que é chamada Batseba, ela chama a atenção dele, e ele fala com seus conselheiros, olha, quem é esta mulher? E os seus conselheiros falam, é a esposa de Urias, o Eteu, filha de Eliã. Mande ela a mim. O que me chama a atenção é que tem tipo de poder, pastora, que a gente usa para o bem. E tem tipo de poder que a gente aproveita dele. E neste momento, nesta hora, neste momento da vida de Davi, ele se aproveita desse poder. Porque ele manda chamar uma mulher que não era tua. Porque quando o seu conselheiro chega diante dele, ele diz para o rei, ela é esposa de um homem. E segundo esse homem, é o que cuida da tua casa. É o que cuida do teu palácio. É um homem temente ao Senhor. Então ele já sabe que ela é casada e é esposa de um dos seus comandantes. E ele pega e vem Batseba até ele. Eles mantêm relação, termina o teu ciclo de imundície, que a Bíblia vai nos relatar, que é os seus dias de menstruação, né, perante a mulher, que naqueles dias eram dias de imundície, né? Então o que acontece? Ela faz chegar a ele, depois dele ter relação, que ela engravida. E eu acho engraçado que Davi, ele é muito esperto. O ser humano em si, ele é esperto. Eu costumo dizer que, às vezes eu não vou muito pelo ditado do mundo, mas tem pessoas que falam que o ser humano, ele tem que ser estudado pela NASA, né? Eu acho que é verdade, viu, pastor? Porque Davi, ele fala assim para Joabe, que além de ser um rei, o comandante do exército, ele também era sobrinho, ele era da parentela de Davi, ele era um dos seus sobrinhos, e ele fala assim, me traz lá o Eteu, mande-me a mim este homem, que eu quero bater um papo com ele. Aí eu acho engraçado que ele vem, Urias chega diante do rei, e o rei fala para ele, vai para casa, vai descansar, toma um banho, joga alguma ideinha ali, como foi a guerra, como está lá o pessoal, mas vai para tua casa descansar. Eu acho engraçado que neste momento, meus irmãos, quando ele fala, vai para tua casa descansar, Davi já começa a planejar, pastor. Ele vai para casa, ele se deita com Batseba, ele tem relação com ela e fica grávida e o filho é dele. Só que peraí, ele não foi para casa. A primeira vez que o rei manda ele ir, ele não foi. Deus me livre, Deus me defenda. O povo está diante de guerra, o povo está guardando a arca da aliança, o povo está distante de sua família e eu vou para casa manter relação com a minha esposa, vou deitar, vou dormir, vou comer, vou me alimentar, como se nada tivesse acontecendo. Creio eu que nesta época, era como nos dias de hoje os jogadores, que tem que se manter longe das mulheres, porque eles ficam fracos quando vai correr. Então naqueles dias era a mesma coisa, eles tinham que ficar longe de suas esposas. Aí Davi, vendo que ele não foi para casa, fala novamente, então tudo bem, fica por aqui entre hoje e amanhã cedo, mas vem jantar comigo. Olha aí o segundo plano de Davi. E Davi, ele vem para casa, ele
faz um jantar, convida Urias, o coitadinho, o Eteu, né? E ele embebeda este homem. Agora levam ele lá para a casa dele. E mais uma vez, igreja, o plano de Davi é frustrado. Porque ele fala, agora ele bêbado, ele vai chegar em casa e ele não precisa nem encostar na mulher, ele vai deitar e dormir bêbado. Mas ele pisou lá na casa dela. Pode falar que ele teve relação com ela, tá tudo certo. Ele vai ter um filho e tá grávida de quem? Tá grávida do marido dela. Só que plano frustrado, mais uma vez foi o de Davi. E eu acho engraçado que Deus está vendo tudo. Eu acho engraçado que a gente pode fugir de tudo e de todos, mas o Todo-Poderoso ninguém consegue. Glória a Deus. Olha lá o que Deus fala para o profeta Natã. Enviando o Senhor o profeta Natã, o capítulo é o 12. O Senhor manda ele e Natã fala para o rei Davi. Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelhinha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu a sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do pobre, matou e preparou a janta para o hóspede. Então Davi, furioso com aquele homem, disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto, deve pagar 4 vezes o que fez, por ter feito uma coisa tão cruel. Então disse Natã a Davi: este homem é você. O que me chama a atenção aqui é que o profeta Natã, ele repreende Davi, contando uma pequena parábola. Uma história que apresenta um caso de um rei julgar o rico, abusando do seu privilégio daquele momento de se apoderar de ser rei. E ele começa a repreender. E eu acho engraçado que essa parábola que Natã diz para Davi, ele é gritante no momento que Davi está vivendo. E quando Natã diz para ele: este homem é você, e isto diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tornei você rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. O salvei da mão de Saul, lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Judá. E se não bastasse-lhe isso, eu teria dado-lhe muito mais que isso. Por que você me desobedeceu? Por que você foi contra a minha palavra? Por que você foi contra a verdade? Por que você pecou contra mim? Eu poderia ter feito muito mais além. Você quis uma mulher que não era sua. Você quis algo que não era para ti. Aleluia. Olha o perigo, igreja, de nós olhar algo que não é para nós. Olha o perigo dos nossos olhos olhar algo e desejar. Por isso que Deus fala que a carne, ela é fraca. Nós não estamos livres de passar por isso. Porque eu não estou falando de qualquer crente não, igreja. Que é Pai nosso que estás no céu. Amém, a paz do Senhor. E estou indo para casa, viu, pastora? Eu estou falando de um homem que era segundo o coração de Deus. Eu estou falando de um homem que ele era temente ao Deus Altíssimo. Eu estou falando de um homem que tinha um grau de espiritualidade com Deus muito grande. Eu não estou falando não é generalizando não, viu, igreja? Porque eu costumo dizer que tem muito santo de Deus na terra ainda. Mas não é esses crentes atuais não. Davi era o cara mesmo. Aleluia. Isto diz o Senhor: você fez tudo isso aos meus olhos e não era necessário. Portanto, porque você me desobedeceu, tomou a mulher de Urias, sempre algum de seus descendentes morrerão de morte violenta. Também afirmo que farei da sua própria casa, da sua própria família, causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem.
Aleluia, glória a Deus. Ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você fez tudo escondidinho, tudo no oculto, tudo no ninguém tá vendo, mas comigo não. Comigo vai ser na luz do dia. Você será humilhado diante do povo de Israel. Você me desobedeceu, então você vai pagar. Eu acho engraçado que então Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Ele diz para Natã. Aqui quando eu vi Davi dizendo para Natã: eu pequei contra o Senhor, eu acredito que Davi percebe a gravidade dos seus pecados. Eu acredito que Davi percebe que começa a cair a ficha. Eu percebo que Davi, ele olha e fala: meu Deus, e agora? Não, peraí, fica calma aí, que o Senhor ainda manda outro recado. Fala assim para ele: Natã, ó, o Senhor perdoa o teu pecado, você não morrerá. É o 14 do capítulo 12. Mas por que fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor? O teu filho morrerá. Sentença dada. Aqui não é o homem que está falando não, igreja. É o Todo-Poderoso. Aleluia. E Natã foi para casa. Eu acho que engraçado aqui que Davi, ele é perdoado. O Senhor fala bem claro: peraí, fica tranquilo, você não vai morrer. Ele é perdoado, mas isso não apaga as consequências dos seus atos. Isso não apaga as consequências dos seus pecados. Ele vai começar a pagar. Eu acho engraçado que tem crente não, vou falar, tem pessoas, porque muito é crente não, mas é menos, é mais pessoas que falam que, irmã, eu acho engraçado que o homem, ele rouba, ele mata, ele estrupa, ele faz tudo e depois vai para a igreja, aceita Jesus e está tudo certo. Não, não é assim não. Pera aí, irmãzinha, papai perdoa. Quem disse que ele não perdoa? Se eu falar que ele não perdoa, eu estou indo contra a verdade. Olha aqui o que Davi passou. Só que olha aqui, você não morrerá não, filho. Mas vamos voltar lá no 12. Porque você me desobedeceu? Segura aí, porque vai vir desgraça sobre tua vida. E o pior disso tudo é que é sobre a tua parentela. Você não vai deixar de pagar preço. Aquele homem roubou, ele matou, ele prostituiu, ele fez tudo que o diabo quis. E Deus vai perdoar ele. Se ele pedir perdão de corpo e alma, papai vai perdoar. Só que ele não vai deixar de pagar preço. É isso que eu acho engraçado. Aqui o capítulo 15. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. A criança começa a adoecer. O bebê adoece. Papai já tinha falado, ó, fala para ele não morre, mas o bebê vai pro saco. Já começou a pagar, né, irmão? Já começou a pagar. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi começou a chorar, começou a se humilhar, começou a andar humilhado no seu palácio, começou a se prostrar diante dos seus conselheiros. Todos viam ele prostrado, cabisbaixo, vestido de roupa de saco. Porque talvez ele falou assim: ele já deu uma sentença, mas eu conheço o Deus de Israel, eu sei que ele muda história, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que ele muda a sentença, eu conheço o Deus que eu creio, porque Davi conhecia Deus, ele conhecia esse Deus. E ele começa a jejuar, clamar, chorar, gritar, adorar, como diz o louvor. E Davi adorou depois que o neném morreu. Mas papai não mudou. Papai continuou com a sentença dada. Isso não significa, igreja, que papai não muda a minha e a tua história não, viu? Que Jesus vai me provar, pastor, na Bíblia, que ele mudou a história de Ana, pastora. Ele tinha cerrado a madre de Ana. Quando ele fala cerrado, não vai sair nada daqui.
Só que por ela ser tão humilhada por uma mulher, e pelo clamor dela ter chegado aos céus, o Senhor abre a madre de Ana. Então ele muda uma situação, ele muda uma história, ele muda uma trajetória. Porque a Bíblia vai me ensinar que Ana não tem só um filho, ela tem 3. Aleluia! E Davi, primeiro ele começa ali, o sofrimento, ele perde o filho. Eu acho engraçado que os conselheiros dele ficam desesperados porque vê seu rei humilhado. E ali ele chega e fala, o bebê morreu, mas o homem estava ali prostrado, com o bebê quase morto. E agora que ele morreu, ele vai se matar? Não, aí Davi fez ao contrário. Quando ele tem a notícia que o bebê morreu, ele levanta, vai tomar seu banho, se veste como o rei, creio eu, se adorna, se perfuma, vai se alimentar e vai para a casa do Senhor o adorar. Aleluia! Glória a Deus. E os conselheiros, um começa a conversar com o outro, tititi, blá, 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 que é assim nos dias de hoje, mas peraí. A criança estava doente, estava quase morrendo, o cara estava se humilhando. Aí o bebê morre, ele vai adorar? Quem entende esse mistério? Quem quer que entende esse negócio, pastor? Isso é só para crente. Aí ele diz assim, ó. Glória a Deus. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, chorei, porque o Senhor talvez poderia ter pena de mim, o 22, e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que vou jejuar? Será que poderia fazê-lo viver novamente? Ou um dia eu irei para encontrar com ele? Um dia eu vou encontrar com ele, porém ele nunca mais voltará a mim. Aleluia. Davi perde o filho. Eu acho engraçado que as consequências de Davi, elas são terríveis. Olha o 13, igreja. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Isso me chama a atenção, que essa mesma paixão dele, ele chegou a adoecer o filho de Davi. Aí eu lembrei da paixão que ele teve por Betseba. Eu falei, meu Deus, espera aí. Batseba, ele se apaixona ali do terraço, aí vem o seu filho e se apaixona pela tua meia-irmã. E nisso aí é uma paixão tão louca, que ele chega a adoecer. E Jonadab, vendo o teu sofrimento, fala, o que está acontecendo? Você é filho do rei? Por que você está sofrendo prostrado desse jeito? Não, se levanta, me conta o que está acontecendo. E ele pega e fala, eu me apaixonei por Tamar, estou apaixonado, não sei o que faço. E a voz do maligno soa aos ouvidos de Aminon, porque Jonadab, usado pelo maligno, vira para ele e falou, finge que está doente, e manda o rei trazer a minha irmã para cá, Tamar, para fazer alguma coisa para você comer. E vamos ver no que vai dar. Aleluia, glória a Deus. É dada a ordem, Tamar vem até Aminon. Chegado ali, Tamar começa a fazer os bolos em o lugar que ele se encontrava doente. E quando ela termina de fazer os bolos, ela vai servi-lo. E na verdade ele não queria o bolo, ele queria ela. A paixão de Aminon era tão grande que ele começa a chamar ela e ela fala, não, meu irmão, não podemos fazer isso. É uma vergonha perante o nosso povo. O que vão dizer por aí? Podemos casar, vamos falar com o rei. E ele não aguenta, agarra, sendo o homem mais forte que ela, estrupa. Mais uma prova de Davi. E chega aos ouvidos de Davi. Eu fico pensando na cabeça deste homem. Porque foi dada uma sentença, ó, você não vai morrer, o bebê morre e vai começar a vir coisa ruim sobre sua parentela e sobre a tua família. Bebê morre, Tamar é estrupada pelo teu próprio meu irmão e vamos lá, aleluia. Absalão, encontrando com tua irmã pelo meio do caminho do palácio, ela saiu de lá gritando, chorando.
angustiada pelo palácio, começou a rasgar o véu da cabeça, porque aquilo significava a sua virgindade, e o teu meio-irmão já tinha quebrado isso, e ela começa a gritar. Absalão vai ao seu encontro, que era irmão de Tamar, e diz o que tinha acontecido. Leva ela para a tua casa e fala, vamos conversar. E ali ela vira para ele e diz que Amnon teria estrupado. O mais engraçado, igreja, é que 2 anos se passaram. Quantos anos, igreja? 2 anos. A impressão que dá é o quê? Já era. Tá tudo certo. Não vai acontecer mais nada. Só que não. Absalão guardava dentro do coração dele o ódio, o rancor por Amnon ter feito aquilo com a tua filha, com a tua irmã. Aí se passa. E logo acabou a dizer isso. O 30. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia: Absalão matou todos os teus filhos e não escapou. Aí diz o outro: enquanto isso, Absalão fugiu naquele momento. O soldado que estava à guarda viu muita gente descendo o monte. Na guarda da estrada Oronaim, ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: aleluia. Logo que acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar muito alto. Eu acho engraçado que Davi sofre mais uma penalidade. Davi sofre mais uma sentença. Davi sofre mais uma dor. E tudo isso me chama a atenção porque é tudo dada pelo próprio Deus. E há quem diga que a gente não paga preço, né, irmão? Como diz a Bíblia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode fazer. A gente pode pôr a mão onde não é nosso. Mas não se preocupa não, que eu costumo dizer, pastor, que a conta chega. Um dia vai chegar a nossa conta. Aleluia. Glória a Deus. E Absalão, ele quer de qualquer maneira tomar o reinado de seu pai. Eu falo, meu Deus, e tudo isso, igreja, está dentro da própria família. O irmão, o filho dele quer tomar o reinado dele, ele quer usurpar, ele quer roubar o reinado de Davi. Ele começa a tomar atitudes para ele se achar que ele era rei. Ele começa a se achar que ele pode ter o trono, sendo que Deus já tinha caminho para o trono, né? Que depois de Davi viria Salomão, né? Só que Absalão, ele faz as pazes com Davi. Davi acha que ele foi feito as pazes com ele, mas não foi dessa maneira. O filho dele começa a se ir contra o pai. Então veio um mensageiro a Davi, no versículo 15, o capítulo 15 e o versículo 13. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui e vai nos vencer e matar a todos que estiverem na cidade. O que me chama a atenção aqui é que Davi, ele acha que ele está bem com o filho dele, mas Absalão já está contra o teu pai. Davi foge. Eu acho engraçado que as consequências de Davi, ela foi muito grande. Ele tem que fugir, ele tem que sair do seu palácio, e é por causa do teu próprio filho que as pessoas começaram a ficar para o lado de Absalão. As pessoas começaram a perder o encanto, perder talvez de ver coisas erradas, porque a gente pensa que não, mas as pessoas vê o que eu e você faz. Então eu acredito, pastor, que o próprio rei Davi foi perdendo um pouco de crédito, e as pessoas começaram a ir para o lado de Absalão. Então o rei Davi, ele começa a ficar mais fraco. Ele começa a perder um pouco da sua autoridade. E eu acho engraçado que eu falo, meu Deus, tudo isso veio pela mão do Senhor. Tudo pela mão de Deus. Porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Olha lá o 30, igreja, do versículo 15. Davi subiu o monte das oliveiras chorando.
Estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: o Senhor Deus faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Davi está sendo mais uma vez humilhado. Quando ele sobe esse monte descalço, com a cabeça coberta, é um sinal de humilhação. Naquela época, capítulos 16 e o versículo 22. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. E ali na frente de todos eles, o povo, ele teve relação com as concubinas de teu pai. Misericórdia, Senhor. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiam. Aí eu vou voltar lá no 12, porque só para confirmar, igreja, que o nosso Deus, ele tanto muda a história, como ele também não muda. Aleluia, glória a Deus. Você pecou no escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que o povo de Israel veja. Ele fez no profundo, no escondido, mas todo o povo de Israel viu o filho dele tendo relações com as concubinas de teu pai. Aleluia. Vamos no 18 para a gente finalizar. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 100, e colocou os oficiais para comandá-los. Olha lá o 5. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, que é o teu sobrinho, que além de ser comandante. Olha aqui. Deu a seguinte ordem: Abissai e Itai. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, porque a NVI ela é bem mais tranquila para explanar. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem, e todos os oficiais também escutaram. O rei Davi, ele dá uma ordem, ele ainda é rei, não foi tirado o reinado de Davi. E ele pede para o seu sobrinho, o comandante do exército, Joabe, e diante da tropa que escutaram ele falando: se vocês verdadeiramente gostam de mim, não toquem no meu filho. Deixam ele em paz, tratem ele bem, com delicadeza. Olha lá o 14, igreja. Então Joabe pegou 3 lanças, Joabe, o seu sobrinho, e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Porque quando ele vinha com o cavalo, eu estava lendo na Bíblia, o carvalho da árvore pregou no teu pescoço. Os conselheiros viram ele pendurado. Só que eles foram falar para Absalão, para Joabe, que Absalão estava nessa situação. E o que acontece ali? Ele fala: por que vocês não mataram? Ele: não, imagina, eu vou matar o filho do rei? Como que eu posso fazer isso? Foi dada a ordem para nós não machucá-lo, para nós tratar ele bem. E Joabe vai até ele e fura ele com espada 3 vezes, matando. Eu acho engraçado que Davi foge da ira, da inveja do teu filho, é humilhado, é prostrado. E o mais impressionante nessa história bíblica, que tudo que aconteceu, igreja, foi dentro da tua parentela, com ordem do Senhor dos Exércitos. Davi dá uma ordem aos soldados e eles não obedecem. Joabe mata seu próprio primo, filho querido de Davi. Olha lá o que Davi faz. Misericórdia, Pai, glória a Deus. 18. E o capítulo, vou ler o 33.
Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão, começou a chorar e andava para lá e para cá e gritava: "Oh, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no teu lugar, meu filho." Olha o desespero desse pai, igreja. Mas a palavra do Senhor, ela não pode voltar vazia. O Senhor tinha dado uma ordem: você não morrerás, mas os seus filhos vão morrer. Olha o que esse homem pagou por fato de um adultério, por um ato de uma desobediência. E hoje, quando nós abrimos nossa boca para falar a verdade, tem pessoas que nos julgam. O Senhor, Ele é amor, Ele é justiça. O próprio Davi disse em Salmos, ele era íntimo com Deus, ele se alegrava da soberania do Senhor, da sua onisciência, da sua onipresença. Aleluia! Mas este homem chamado Davi, que era um rei, que foi tirado da mão de homens que queriam matá-lo, o próprio Deus deu o livramento para ele, deu reinado, deu mulheres e falou para ele: se quisesse mais eu teria te dado, mas por que me desobedeceste? Pagarás preço. E ele pagou preço caríssimo. Aleluia. O preço na vida deste homem foi muito grande, igreja. Louvor, gratidão e adoração sempre fizeram parte da vida deste homem chamado Davi. Ele adorava a Deus com sinceridade. Ele se prostrava diante de Deus com sinceridade. Mesmo quando é dado uma ordem que o filho vai morrer, ele vai para o joelho, ele vai para a peleja, ele se veste com pano de saco e vai se humilhar, porque ele sabia que o Todo-Poderoso poderia ter dado a vida para o filho dele. Mas na vida de Davi, a sentença não foi mudada. A sentença permaneceu. Foi batido o martelo de juiz e foi feito tudo o que o poderoso havia falado pela boca do profeta Natã. É triste, igreja. É muito triste isso. Eu fico vendo essas coisas, tem muita gente que fala: irmã, às vezes a gente pisa no tomate. E eu falo: Senhor, como usando as palavras de Davi, pequei contra o Senhor, pisei na bola. Se você se arrepende, sim, claro, o arrependimento vem sobre nós. Eu costumo dizer, igreja, que crente não paga uma coisa antes de Deus nos comunicar. Não acontece nada na vida de crente sem antes Deus usar um profeta, um irmãozinho, a palavra, de alguma maneira, um sonho, uma visão, de algum jeitinho você vai saber que vem algo por aí. E eu fico vendo, ele foi avisado. Você vê que Deus, ele amava tanto Davi, ele amava tanto, que ele ainda manda o profeta Natã para dizer para ele tudo o que ia acontecer na vida dele, na trajetória dele. E eu fico vendo, meu Deus, se este homem, segundo o coração de Deus, pisou na bola dessa maneira, pagou esse preço que ele pagou, eu não vou dizer que ele foi igual a Jó, mas perder filho não é fácil não, igreja. Eu nunca perdi um, e Deus me livre disso. Misericórdia. Mas Davi perdeu. Você vê que Davi começa a perder seus filhos, perde seu reinado. E ele podia ter tudo. Por causa do espírito do engano, espírito da mentira, no meio do povo. Que está acontecendo nos dias de hoje, no meio do povo de Deus. O irmãozinho pega a irmãzinha do outro e fala que Deus está no negócio. O sangue de Jesus tem poder. Né, pastora? Ainda fala que Deus deu de presente. Que presente é esse, igreja? Que Deus desfaz um lar para montar outro? Isso não existe. Isso é roubo, é usurpação. Deus fala na Santa Palavra que para você casar de novo, você tem que morrer o outro. Senão você não casa. Hoje um casa, descasa, casa quantas vezes você quiser. Mas a conta vai chegar. A conta chega, pastor. Se chegou na vida desse homem chamado Davi, não vai chegar na minha, na tua? Aleluia. Para finalizar, igreja,
O mesmo pode estar acontecendo, ou pode acontecer, ou pode estar acontecendo com algum de nós, ou pode vir a acontecer amanhã ou depois. E nos dias atuais que está muito difícil as coisas. Às vezes a pessoa, por um momento de desespero, de fraqueza, ou um momento de tribulação na vida dela, ela vai procurar uma felicidade, cai numa bebida, na cachaça. Porque as pessoas acham que pecado é só adultério, né? E tem tanto pecadinho para Deus que é pecado, e para nós a gente vê como uma coisa normal. Porque papai fala que não existe pecadinho e pecadão. É tudo igual. É tudo igual. E eu fiquei pensando dentro da minha casa. Davi foi perdoado. Eu continuei lendo, fui até o final. Pois ele venceu a batalha, né? Joabe virou para ele e falou para ele parar de chorar, pastor. Que ele chorava muito, só que aquele choro dele de desespero estava humilhando os soldados. Porque os soldados tinham vencido a guerra por ele. Só que ele chorava tanto de desespero quando ele perdeu seu filho Absalão, que Joabe falou: se coloca no teu lugar de rei, você é rei e está chorando desse jeito, você está humilhando todos os soldados. Então, nos dias atuais que estamos vivendo, nos dias de hoje, pelo engano, pelo pecado, pela mentira, não importa a sua situação nos dias de hoje, quem está me assistindo ou quem vai assistir, o momento de se voltar para Deus é agora. O momento de se voltar para Deus é este momento. O Senhor, Ele perdoa pecados. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso advogado. Se volte para o Senhor nesta hora. Se isso é o seu momento, você tem alguma fraqueza que você não consegue se libertar diante de Deus, peça ajuda. Se humilhe. Faça como Davi. Mesmo que o Senhor não te responda, faça a tua parte. Em nome de Jesus. E vamos ver, irmãos, que todos atos têm retorno. Tanto para o bem, quanto para o mal. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É forte, né, irmãos? Mas é aquilo que a gente fala, o Senhor repreende e castiga aqueles que Ele ama. E o desejo de Deus sempre é nos encaminhar para o melhor. E nós vamos orar nesse momento, pode ficar de pé em nome de Jesus. E eu fico pensando, né, irmãos, quantas dores e sofrimentos nós pouparíamos a nós mesmos e aqueles que nós amamos se nós ouvíssemos mais a voz de Deus. Não é verdade? Porque eu sempre digo, maldição, irmão, sabe o que é? Consequência dos nossos pecados. E o que é bênção? Consequência da nossa obediência. Está na Bíblia, né? Então os dois caminhos são colocados diante de nós todos os dias. Façamos as nossas escolhas. Amém? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que ouvimos da tua parte. Onde nós somos, ó Pai, exortado por ti, a seguirmos, meu Deus querido, os passos de Davi, naquilo que ele fez de correto, de certo, de íntegro, ó Pai. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos darmos por avisados, ó Deus querido, que independente de quem seja, quando erra, Pai, quando despreza a Tua palavra, quando dá as costas, meu Deus querido, para as Tuas advertências, as consequências vêm, ó Pai. E não é isso que nós queremos para a nossa vida, não é isso que nós queremos para a nossa família, Pai. Portanto, nesta noite nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Firma os nossos pés na verdade, ó Pai. Nos sustenta pela Tua palavra, Senhor, e não nos deixa nos afastar de Ti, Senhor. Que nós possamos sempre ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai, que sempre está tentando nos levar para mais perto do Senhor, ó Deus. Senhor, nos guarda de cairmos no laço do passarinheiro e assim, meu Deus, sofrermos a peste perniciosa. Senhor, nos ajuda a caminhar na luz. A Tua palavra diz que se andarmos na luz, como o Senhor na luz está,
nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado, Pai. É isso que nós pedimos a Ti nesta noite. Dai-nos sempre, ó Pai, o verdadeiro arrependimento, Senhor, para que nós venhamos nos humilhar diante de Ti e receber o poder da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia, Senhor. Assim nós oramos nesta noite, Pai, Te agradecendo pelas advertências que o Senhor nos trouxe e Te pedindo, Pai, nos ajuda a caminhar no caminho que é Jesus, pela luz da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Terminamos este culto, irmãos, como eu digo sempre. Você está com Jesus? Agarre-se mais com Ele. Você se afastou de Jesus? É época de você voltar. Você nunca o conheceu? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque Ele tudo fará. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam: só um momento. Amanhã nós temos ensaio com os varões, amém? 19h30. Missionário Isaías nos convocou para estar aqui, para no domingo nós louvarmos o nome do Senhor. E domingo, 18h, culto da família. Tem ensaio do Ministério de Louvor? Não? Então, vão em paz, que Deus os abençoe. Pode aplaudir o nome do Senhor.